Meu nome é Guilherme, tenho 38 anos e sou um grande fã do canal, tanto que resolvi compartilhar minha história com eles. Hoje sou gerente em uma grande empresa de tecnologia, mas o que vou contar agora é algo que transformou minha vida para sempre. É um relato sombrio, daqueles que, se eu pudesse, apagaria da memória. Talvez você me julgue ao final, e sinceramente, eu aceito. Sei que mereço. Eu sempre acreditei que tinha uma vida perfeita. Era casado com Amanda, uma mulher extraordinária, que deixou tudo para se dedicar ao nosso lar. Tínhamos uma vida confortável, éramos felizes, tínhamos tudo o que precisávamos. Amanda sempre me tratou com amor e devoção, e eu me sentia verdadeiramente abençoado por tê-la ao meu lado. Não tínhamos filhos ainda porque queríamos aproveitar mais tempo juntos, só nós dois. E para ser honesto, eu achava que estava tudo em perfeita ordem. Isso até que Ricardo, meu amigo de longa data e colega de trabalho, voltou a fazer parte da minha vida. Antes de eu me casar, Ricardo e eu éramos inseparáveis. Passávamos os fins de semana bebendo, saindo com mulheres e aproveitando cada momento. Mas depois do casamento, tudo mudou. Eu me distanciei desse estilo de vida, enquanto Ricardo permaneceu o mesmo, sempre cercado de festas e aventuras. Nos últimos meses, ele começou a insistir para que eu voltasse a sair com ele, mas eu sempre recusava, pensando em Amanda e na vida que construímos juntos. Certa noite, após muita insistência, acabei cedendo. Ele me levou a um lugar onde nunca deveria ter pisado, um bar afastado, longe do movimento da cidade, onde o luxo e o perigo se misturavam de forma sedutora. Eu não fazia ideia de que, ao atravessar aquela porta, minha vida mudaria para sempre. Assim que entramos, percebi que aquilo era muito mais do que um simples lugar para beber e jogar cartas, como Ricardo havia descrito. As luzes eram suaves. Havia um palco onde mulheres dançavam de forma provocante, e o ambiente exalava uma sensação de exclusividade e riqueza. Tudo aquilo me incomodava profundamente, mas Ricardo parecia completamente à vontade. Se inscreva no canal. Deixa seu like, assim o YouTube entrega nosso conteúdo para mais pessoas. Nunca te pedi nada. Faz uma coisa boa para Deus ver, poxa. Ele se acomodou, pediu bebidas e em poucos minutos chamou uma das dançarinas para se aproximar de mim. Ela começou a dançar e, mesmo sem querer, acabei me deixando envolver pela situação. Ricardo filmava, tirava fotos, enquanto tudo que eu queria era sair dali. No entanto, o pior ainda estava por vir. Senti como se estivesse traindo tudo que tinha com Amanda, mesmo sem ter feito nada fisicamente errado. A culpa me corroía por dentro. Pedi para irmos embora e exigi que Ricardo apagasse todas as gravações. Ele disse que havia apagado, até me mostrou o celular, mas algo me dizia que eu não podia confiar. Quando cheguei em casa naquela noite, carregava um peso insuportável. Menti para Amanda, dizendo que apenas havia saído para tomar uma cerveja com Ricardo. Ela notou que algo estava errado, e no fundo, eu sabia que aquele era apenas o início do fim. A partir daquele momento, minha vida começou a desmoronar em uma espiral de desconfiança e arrependimento. Um mês depois fomos à festa de fim de ano da empresa, e lá estava Ricardo, agindo como se nada tivesse acontecido. Sentamos na mesma mesa, e ele, com aquele sorriso despreocupado, parecia alheio ao que eu sentia. Mas eu já não conseguia vê-lo como um amigo. Cada piada que ele fazia, cada vez que olhava para Amanda, meu sangue fervia. Quando ele teve a audácia de convidar minha esposa para dançar, algo dentro de mim se quebrou. Naquele instante, soube que Ricardo não era apenas um colega de trabalho, mas um inimigo disfarçado, disposto a destruir tudo o que eu mais prezava. Depois daquela noite, as coisas nunca mais foram as mesmas. Meu casamento começou a se desmoronar aos poucos. A confiança que eu tinha em Ricardo havia desaparecido, mas Amanda não via nada de errado nele. Ela continuava sorrindo para suas mensagens e rindo das piadas que ele fazia, o que me deixava à beira da loucura.
Era como se eu estivesse perdendo o controle de tudo o que importava, sem saber como agir. Foi nesse momento de desespero que Lucélia, minha chefe, entrou na minha vida. Ela sempre foi uma mulher reservada, fria e completamente dedicada ao trabalho. Nunca imaginei que teríamos qualquer tipo de conexão além do profissional. Mas, após uma discussão intensa com Ricardo no escritório, Lucélia se aproximou de mim. Ela disse que entendia o que eu estava passando e que poderia me ajudar. Fomos tomar um café e o que ela me revelou mudou tudo. Se inscreva no canal. Deixa seu like, assim o YouTube entrega nosso conteúdo para mais pessoas. Nunca te pedi nada. Faz uma coisa boa para Deus ver, poxa. Lucélia contou que, além de ser nossa chefe, carregava um segredo que ninguém conhecia. Sua avó havia sido uma bruxa extremamente poderosa, e Lucélia aprendeu tudo sobre feitiçaria com ela. No início, pensei que era algum tipo de piada, mas o olhar sério em seus olhos me fez perceber que ela não estava brincando. Lucélia me disse que poderia me ajudar a reconquistar Amanda e afastar Ricardo definitivamente de nossas vidas. Tudo o que eu precisava fazer era aceitar sua ajuda e seguir suas instruções. Naquele momento, minha raiva e o ciúme falaram mais alto. Estava disposto a qualquer coisa para salvar meu casamento e me livrar de Ricardo. Sem pensar nas consequências, aceitei a oferta de Lucélia. Ela me entregou uma lista de itens e combinamos de nos encontrar na casa dela no dia seguinte. Eu sabia que estava trilhando um caminho perigoso, mas me sentia encurralado, sem outra saída. O que eu não poderia prever era que o preço dessa vingança seria mais alto do que eu jamais imaginei. Cheguei à casa de Lucélia com todos os itens que ela havia me pedido. Para minha surpresa, o lugar não tinha nada de ameaçador. Pelo contrário, era uma casa comum, bem organizada e decorada de forma acolhedora. Mas eu sabia que a atmosfera logo mudaria. Lucélia, com toda precisão, começou a preparar o que parecia um ritual. Ervas, velas e objetos, que pareciam ter saído de um filme de terror, estavam dispostos à sua frente. Eu observava tudo em silêncio, dividido entre curiosidade e medo. Ela me explicou que, para afastar Ricardo de vez, precisaríamos realizar um ritual poderoso que o manteria longe de Amanda para sempre. Com uma calma inquietante, Lucélia pegou uma foto de Ricardo, envolveu-a em ervas secas e pequenos ossos e colocou tudo em uma pequena caixa. Em seguida, ela me entregou a caixa e disse que eu deveria queimá-la no cemitério, perto de um túmulo, e então espalhar as cinzas ao vento. Naquele momento, minha raiva me dominava completamente, e eu não hesitei. Mesmo sentindo um frio na espinha, algo dentro de mim avisando que aquilo poderia dar errado, segui as instruções à risca. Fiz exatamente o que ela pediu, sem olhar para trás. Alguns dias se passaram sem qualquer sinal de mudança, e comecei a duvidar se o ritual realmente tinha funcionado. Mas, numa manhã de sexta-feira, a notícia chegou como um golpe devastador. Ricardo havia morrido em um acidente de carro. Um caminhão invadiu a preferencial e colidiu com o carro dele, que capotou várias vezes. Ele morreu na hora. Fiquei paralisado. O alívio que eu esperava sentir nunca chegou. Em vez disso, uma onda avassaladora de culpa tomou conta de mim. Sabia que aquilo não era uma coincidência. O feitiço de Lucélia funcionara, mas o preço era muito mais alto do que eu poderia suportar. Fui ao velório de Ricardo com o coração pesado, ciente de que, de alguma forma, eu estava envolvido naquilo. Agora estava preso em um ciclo que não tinha volta. Após a morte de Ricardo, Amanda entrou em contato comigo. Ela parecia confusa, devastada, e eu sabia que a dor da perda a estava consumindo. Para minha surpresa, ela disse que precisava conversar. Fui até a casa onde ela estava morando com Ricardo. Quando a vi, não senti nada além de um vazio profundo. Amanda chorou nos meus braços, dizendo que estava arrependida, que não entendia como as coisas chegaram a esse ponto e que queria voltar para casa. Se inscreva no canal. Deixa seu like, assim o YouTube entrega nosso conteúdo para mais pessoas.
Nunca te pedi nada. Faz uma coisa boa para Deus ver, poxa. Aceitei trazê-la de volta, mas sabia que nada mais era como antes. Eu tentei ser o marido que ela precisava, mas a verdade é que o amor que um dia sentimos parecia ter se esvaído. Cada vez que eu olhava para Amanda, a imagem de Ricardo voltava à minha mente, e o peso do que eu havia feito me consumia. Ela me tratava com carinho, demonstrava todo o amor que ainda sentia, mas isso só fazia o vazio dentro de mim crescer ainda mais. Eu sabia que Amanda só estava ao meu lado por causa do feitiço, não por amor verdadeiro. Isso era insuportável. As noites eram as piores. Ela dormia ao meu lado, mas eu não conseguia pregar os olhos. As imagens de Ricardo, o acidente e a sensação de ter manipulado o destino me atormentavam. Estava preso em uma mentira que eu mesmo havia criado. Não suportei mais e, tomado pelo desespero, voltei a procurar Lucélia, implorando para desfazer o feitiço. Mas ela foi categórica. Não havia como voltar atrás. A magia que havíamos feito era irreversível. Amanda estava ligada a mim para sempre, e eu teria que arcar com as consequências. A convivência com Amanda tornou-se insustentável. Eu não conseguia mais suportar aquela farsa. Sabia que precisava pôr um fim naquilo. Em uma noite, tomei coragem e contei tudo a ela. Falei que não podia continuar, que o que restava dentro de mim era apenas um vazio e que a melhor saída para ambos era a separação. Amanda, em desespero, tentou me convencer a ficar, mas minha decisão já estava tomada. Saí de casa, acreditando que estava fazendo o certo, mesmo sabendo que isso a devastaria. Algumas semanas depois, a notícia que eu tanto temia chegou. Amanda foi encontrada sem vida em nossa antiga casa. Ela tirou a própria vida e deixou uma carta, explicando que não conseguia viver sem mim. As palavras dela foram como uma lâmina cravada no meu peito. Amanda escreveu que, sem mim, a vida havia perdido todo o sentido, que preferia a morte a enfrentar a vida sem o meu amor. Fui ao velório consumido pela culpa, sentindo o peso esmagador das minhas escolhas. A imagem de Amanda deitada no caixão ainda me atormenta. Foi naquele momento que entendi o alcance das minhas ações. Percebi que tinha destruído não só a minha vida, mas a de todos à minha volta. Eu cruzei uma linha que nunca poderia ser desfeita. A bruxaria, que em um momento parecia ser minha salvação, se transformou no meu pior pesadelo. Hoje, vivo com o fardo dessa culpa, isolado, incapaz de formar novos laços, preso no inferno que eu mesmo construí. A única coisa que posso fazer agora é alertar você que está ouvindo esta história. Aprenda com os meus erros. Não brinque com forças que não compreende. Não deixe o ódio e a vingança guiarem suas decisões, pois o preço é insuportável. Essa é a minha penitência, e sei que vou carregar esse peso até o último dos meus dias. Estúdio Epic Filmes. Curta, inscreva-se e ative as notificações.